Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um NG Pockets! Caraca! De onde é que veio isso, meu? Que é isso? Começamos bem, hein? NG Pockets. Estamos continuando a série O Influencer Celestial. Você sabe por que essa série baseada no capítulo 5 de Efésios tem esse nome? Porque o capítulo 5 fala sobre a nossa forma de viver que influencia o mundo. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os versículos 15 e 16 do capítulo 5 do livro de Efésios. Cara, abre seu celular aí. Não sei onde você está, você deve estar numa Smart TV, num iPad, não sei onde. Abra o seu celular e eu queria que você buscasse no seu celular aí onde é que mede o tempo que você gasta com os seus aplicativos. Olha lá, dá uma olhadinha lá. Quanto tempo você gastou em cada aplicativo? Depois, não precisa ser agora, eu queria que você fosse até o YouTube, numa conta logada, e visse o histórico das suas últimas visualizações, assim como aquelas thumbs que o YouTube indica para você, porque ele só indica coisas que você busca. E depois eu queria que você fosse ali no seu computador e buscasse o seu histórico de guias acessadas. Pô, Gabriel, o que isso tem a ver com texto? Os meus históricos, o que tem isso a ver com texto? Qual é? Se você fez esse movimento, assim como eu fiz aqui, você percebeu que você gasta muito tempo com coisas inúteis. Muitos minutos do seu dia, muitas horas. Quantos videozinhos inúteis de gatinhos, de cachorrinhos, de pessoas caindo na rua e coisas nada a ver você viu e gastou o seu tempo ao longo da sua vida. Muitas vezes, quando a gente se depara com esse monte de coisa, a gente fica pensando, caraca, como eu sou idiota, como eu fico perdendo tempo com esse monte de coisa. O tema do NG Pockets de hoje é deixa de ser idiota, cara! Os versículos que eu citei para vocês agora há pouco do capítulo 5, eles nos trazem duas lições. São 2 versículos e 2 lições. Eu vou ler para vocês porque é um textinho curtinho e você vai entender o que eu estou falando. Diz assim o texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A primeira lição que esse texto nos traz é para que nós possamos, enquanto cristãos, saber escolher muito, mas muito bem, o estilo de vida que a gente vai seguir. Insensato ou sábio? Qual é o seu estilo de vida? Agora, recentemente, a revista Veja publicou na sua matéria de capa um título muito curioso: O Avanço da Estupidez. Eles chegaram à conclusão, com uma série de pesquisas, que esta é a primeira vez na história que os filhos estão se tornando intelectualmente inferiores aos pais. Isso mesmo, o avanço da estupidez foi constatado cientificamente. Procura aí, eu vou deixar aqui, o editor vai deixar a capa da revista aqui, ó, tem na internet, para você ler essa matéria e entender do que esses caras estão falando. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós estamos vendo hoje? Essa matéria foi baseada na pesquisa de um cara que estuda essa parte de neuropsiquiatria, psicologia, neurologia, um francês chamado Michel de... chamado Michel Demurger. Ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos. Nossa, hoje eu tô muito agressivo aqui, mas isso tem muito a ver com o texto que a gente tá vendo a partir de agora. Por que eu falei pra vocês que o tema deste NG Pockets é deixa de ser idiota? A palavra idiota, na sua origem, lá na língua grega, significa estar restrito ao âmbito privado. Para os gregos, o idiota é aquele que não quer viver a cidade, não quer viver a comunidade, não quer viver a vida comum de todos os homens e mulheres que ocupam o espaço. Os caras que se isolavam para fechar-se dentro de si mesmos eram chamados ali no texto antigo, lá na Grécia Antiga, de idiotas, de idiotes. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Para pensar, galera, a maior insensatez que nós temos hoje é nos isolarmos dentro de nós mesmos.
O pesquisador vai chegar à conclusão de que o avanço da estupidez, como ele chama, é fruto da galera se fechando aqui, ó, dentro de um quadradinho com uma luz na cara. E quanto mais eles gastam tempo com entretenimento inútil, idiota e com briga de internet e de polarização política, mais o desenvolvimento intelectual desses caras vai reduzindo. Mas o que isso tem a ver conosco, cristãos, idiota, cretino? Que isso? Eu vim aqui no NG Pocket só para ser ofendido. Não, cara, calma. Quando o texto bíblico fala sobre insensato e sábio, tem a ver com duas coisas muito importantes. Jesus nos disse, a vida do cristão se baseia em seguir dois mandamentos básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Percebeu? O evangelho, o cristianismo se estabelece na relação. Ser um cristão sábio é viver essa verdade. Só que muitas vezes nós nos fechamos dentro de nós mesmos, buscando a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas realizações. E assim como as pessoas que estão ficando mais estúpidas, segundo o pesquisador, porque se fecham dentro deles mesmos, idiotas porque se apartam de uma vida coletiva, nós, enquanto cristãos, somos insensatos quando abandonamos a nossa relação com Deus e, por consequência, abandonamos a vida em comunidade. Não existe cristão sem comunidade. Portanto, a primeira lição é: escolha o seu estilo de vida, não seja um idiota, um insensato, mas sim um sábio. O sábio é aquele que se relaciona com Deus e se relaciona com aqueles que estão ao seu redor. A segunda lição que o texto nos coloca é para que sejamos sábios com o uso que fazemos do nosso tempo. Se você tem uma versão NVI, ele vai dizer o seguinte: aproveite ao máximo o seu tempo. Se você tem uma tradução mais antiga, ele vai dizer que você saiba remir o tempo. O significado disso no texto original é muito bonito, porque significa o seguinte, olha, que você possa comprar de volta para si o seu tempo. Ou seja, que você use o seu tempo como se fosse um investimento. Eu comecei falando lá do tempo que você gasta com idiotices da internet. E a gente gasta muito tempo com isso, com rede social e com muitas outras coisas. Porque muitas vezes nós jogamos fora o nosso tempo ao invés de investirmos o nosso tempo. O texto bíblico está dizendo: seja sábio, invista o seu tempo ao invés de jogá-lo fora. Eu morei numa casa em que o prédio do meu apartamento, a caixa d'água do prédio tinha um furo. E aquele furo começou a drenar água e a conta começou a vir altíssima, altíssima, altíssima. E quando as pessoas não conseguiam mais pagar a conta de água, começaram a prestar atenção e perceber: o que está acontecendo? E aí descobriram que existia uma vazão que jogava fora aquela água. Muitas vezes nós usamos o nosso tempo dessa forma. Deixamos que coisas inúteis, coisas idiotas drenem o nosso tempo. Temos horas e horas a fio para consultarmos e consumirmos rede social, YouTube e outras coisas. Mas não temos 15 minutos no nosso dia para fazer um devocional, ler a Bíblia, fazer uma oração. Os caras mandam direto aí no grupo um devocional, um texto, um vídeo, e a gente não para, porque a gente pensa: 1 minuto de vídeo, um texto de 4 parágrafos, tô fora. Saiba usar bem o seu tempo, porque isso é ser sábio. Portanto, galera, esse foi o NG Pockets de hoje. Que você saiba escolher bem o seu estilo de vida e saiba investir bem o seu tempo. Tempo com Deus é vida. Que você viva essa vida que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. Valeu, galera! Tchau! NG Pockets.